vocês, todos que mandaram mensagem, todos que me abraçaram no dia de hoje, no dia de ontem, na semana. Eu sou, acho que igual judeu, acho que o meu aniversário dura bastante, ele dura além de um dia, com vários dias assim. É um privilégio, né? Coisa boa, né? E algumas pessoas perguntam a minha idade. Depois dos 40 eu parei de contar, mas algumas pessoas querem saber, aí tive que fazer a conta, né? 2025 menos 1968, 2025 menos 1968 costuma dar 57. Então eu estou feliz que daqui 3 anos eu não vou ter que pagar ônibus, não é? Então eu estou contando os dias aí, não sei se você fica feliz comigo aí, mas, né? Glória a Deus. Eu fiquei mais feliz ainda com vaga de estacionamento, né? Que tem para o idoso. Mas aí me disseram que é 65, aí eu vou ter que esperar um pouco mais. Mas não tem problema. Eu só sei que durante todos esses anos eu tenho provado da bondade de Deus na minha vida. Amém? Ele tem sido bom. Ele tem sido bom para comigo. E não tem sido uma troca. Porque seria algo muito incapaz, injusto e impossível, né? Eu devolver em bondade ao Senhor o que Ele tem dado a mim. Eu não consigo de forma nenhuma devolver a Ele. Eu dou graças a Jesus, que foi o Cordeiro perfeito e o único sacrifício aceito por Deus para que eu pudesse ser representado para sempre. Amém? Isso não aconteceu somente comigo, mas aconteceu com você também. Porque uma vez que você se entregou a Jesus, Ele se tornou o seu representante legal. Então quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Jesus foi o sacrifício suficiente, o sacrifício inclusive para que toda a bondade dele fosse dispensada a você. Então isso é um bom motivo, é um motivo de alegria, é um motivo no qual a gente se move todos os dias, no qual a gente se alegra todos os dias. Amém, gente? Nesses dias onde as pessoas estão tentando se embriagar, não é? Com danças, com músicas, com bebidas, com prazeres, o nosso prazer continua sendo Deus, a nossa alegria continua sendo Deus, e a gente não vai deixar nunca de provar tudo que Ele tem para as nossas vidas, a bondade que Ele tem para as nossas vidas, amém? Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês, antes da gente cear nesse momento tão gostoso que a gente faz no primeiro domingo de cada mês, dizer que a alegria do Senhor é a sua força, amém? Aí eu queria que você inclusive olhasse para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela assim: você está me vendo alegre? Olha para ela aí. Aí eu queria que a outra pessoa respondesse com toda sinceridade. Por favor, me ajude aí, tá bom? Então, a Bíblia diz, eu estou tentando trabalhar num princípio, não é, Laís? Diz a Bíblia que a alegria formoseia o rosto, não é isso? Então a gente tem uma alegria, tem que formosear o nosso rosto. Então dê um sorriso, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, não é? Dê um sorriso, isso é muito bom. Mas eu queria falar sobre a bondade de Deus, um pouco da bondade de Deus, antes da gente cear. Gostaria de trabalhar esse domingo, hoje de manhã e à noite, um pouco sobre esse tema. Senti muito no meu coração de falar sobre isso. A bondade de Deus é um tema muito amplo, não é? Envolve as características de Deus, envolve os seus aspectos, mas a gente pode falar que a bondade envolve a santidade, a retidão, a verdade, o amor, a benevolência, a graça e a misericórdia de Deus que está sobre nossas vidas todos os dias. Eu quero que você diga amém. Todos os dias a graça do Senhor está sobre você. Ela não cessa, a bondade do Senhor está sobre você. Como a gente cantou, mesmo que você não sinta, a bondade do Senhor está sobre você. Amém? A gente canta, a tua bondade me seguirá. De fato, a bondade do Senhor está sobre nossas vidas o tempo todo. E eu fico imaginando que Deus é um Deus maravilhoso. E eu até fiz uma brincadeira hoje com a Sazinha de manhã. A gente estava se arrumando para vir para cá. E eu falei assim: amor, imagina se Deus se cansasse da sua bondade. Ele falava assim: não, chega de ser bom. Hoje eu não vou ser bom. Hoje aquele povo vai experimentar a minha ira, não é?
Eu fico imaginando, isso é impossível de acontecer, não é? Porque é uma característica intrínseca de Deus, é a essência de Deus. Ele o tempo todo está exalando a bondade dele. Mas veja que interessante, isso nos traz um exemplo, não é? Imagina se eu falo assim, eu cansei de ser pastor, hoje eu não vou, chega, hoje eu vou pular carnaval, hoje eu vou para marchinha, né? Ou você cansasse assim, você dissesse assim, eu cansei de ser esposa, eu cansei de ser mãe, hoje chega. A gente não faz isso, não é? Porque a gente sabe que uma constância é algo que nos carrega a característica de Deus, amém? Quando você é constante naquilo que você faz, você está mostrando que você é um pouco igual a Deus. E Deus é assim, Ele é bom o tempo todo. Você consegue declarar isso? Diga assim, Deus é bom o tempo todo. Todo tempo. A gente pensa, oh meu Deus, deve ter mudado os planos para mim, Deus está bravo comigo, né? Deus, a Bíblia fala, e para a gente considerar a bondade e a severidade de Deus, isso é bíblico. Porém, o que eu quero exaltar essa manhã é justamente a bondade, você perceber que a graça dele está sobrando sobre a sua vida. É motivo de você se alegrar, é motivo de você fazer festa. Não existe mais condenação. Deus não te condena mais. Deus tirou as suas vestes de cinzas, não é? Colocou vestes de louvor, tirou o manto de cinza, tirou a tristeza de você, colocou alegria. Então, existe muita coisa boa para você festejar, e eu espero que você perceba isso. Deus, irmãos, Deus é o único Deus bom e verdadeiro. Por que falamos que é o único Deus? Porque a Bíblia fala de outros deuses. Não que não que possa haver um outro Deus do tamanho de Deus, mas os outros deuses que são relacionados na Bíblia ou são citados, eles são tão pequenos que eles são irrelevantes, eles não podem nem ser citados como deuses, mas a Bíblia permite que a gente os chame de deuses. Pode pôr um outro fundo musical? Esse fundo musical acho que é um disco e ficou arranhando. Aí ele pula de volta. Quero uma coisa mais bonita assim, mais inspirativa. Quero uma inspiração que fale da bondade. Cadê a Letícia? Lê, toca para mim, Lê. Glória a Deus, não precisa não, desliga aí. Pode ser, Lê? Oh, meu Pai, glória a Deus, aleluia. Agora vai fluir o negócio, eita glória. Eu gosto de ao vivo e ao cores, né? Cansar, tadinha. Ficar aqui o tempo todo, eu sou um tecladista dos anos 60. Cansava ficar aqui em pé. Eu sei que cansa, mas se você depois puder trazer uma oferta para ela aqui, vai ser bom, amém? Os diáconos trazer uma água, um suco. Glória a Deus, obrigado, Lê. Gente, a bondade de Deus, ela é do nosso único Deus e verdadeiro. É o único Deus verdadeiro que existe, amém? Não existe um outro Deus. E o texto que eu consigo lembrar para falar da bondade dele é João 3,16. João 3,16 fala de algo tão maravilhoso, porque ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aleluia. Você percebe? Ele amou de tal maneira que deu. Está refletindo bondade. Você percebe nisso? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? É um amor maravilhoso, é o ágape de Deus que revela o quê? Quão perfeito é o nosso Deus. Ele é perfeito e maravilhoso. Você se alegra com isso? Ele é tão perfeito que o amor e a bondade dele não falham, pelo contrário, é algo tão constante na nossa vida. E a gente pode também provar a benignidade. Quando a gente fala de bondade, a gente está falando de um aspecto do que ele é bom e de uma forma geral, genérica. Agora, quando a gente fala de benignidade, a gente começa a provar os pormenores de Deus. Ele cuida de você nos seus pormenores, nas questões que você coloca diante dele, nas questões que são mais pessoais, naquelas questões que são até um problema para a sua vida. Mas quando você coloca diante dele, ele é fiel e justo para te atender
e para te abençoar. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus benigno, que Ele cuida do seu povo. Ele está cuidando de você. Pedro uma vez declarou assim, não é? Ele tem cuidado de nós. E é tão legal o termo, porque diz assim que não é algo que vai acontecer, mas é algo que Ele tem feito. Por isso que eu fiz menção aos meus 57 anos. É algo que Ele tem feito desde o começo. Quando eu era um bebezinho, quando eu não tinha proteção, meus pais, a bondade de Deus foi através dos meus pais, dos meus irmãos, e cuidaram de mim. E toda a minha vida, no meu crescimento, nas pessoas que me encontraram, nas pessoas que oraram por mim, nos meus familiares que intercederam. Então a bondade do Senhor nunca falhou. Então Pedro, ele diz assim, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Diga assim, Ele tem cuidado de mim. Diga de novo, Ele tem cuidado de mim. Amém? Significa que Ele tem cuidado de cada detalhe. Ele está atento a tudo que você precisa. Eu queria que você imaginasse agora só um momentinho. Quantos livramentos Ele já te deu, não só nessa semana, mas em toda a sua vida. Quantas vezes você foi livre, que você percebeu, mas quantas vezes você nem percebeu que foi livre. Porque de fato Deus livrou você da morte. Deus conservou você para a vida. Ele quer você vivo, Ele quer você cumprindo os propósitos dEle, amém? Mas Ele também te chama esta manhã a sair do centro, de olhar para você mesmo. Mas você perceber o quê? Você perceber que a bondade de Deus está cuidando de você todos os dias. Amém, irmãos? O Senhor é bom e a sua graça, ela é dispensada, ela é dada até para aqueles que ainda não têm aliança. Porque a bondade do Senhor, ela se manifesta até no sol, como diz o texto. Deus faz brilhar o sol sobre os cristãos, sobre os que creem, sobre os que não creem. A bondade de Deus, ela não está restrita. Então existe uma graça natural, existe uma misericórdia natural que alcança toda a humanidade. A bondade do Senhor, ela está sobre toda a terra, mas muito mais especificamente sobre os filhos. Diga assim, eu sou filho. Eu quero que você levante sua mão direita e fale assim, obrigado, Senhor, pela sua bondade na minha vida. Amém, queridos, amém. Nós precisamos ser gratos porque Ele tem sido bom, Ele tem cuidado de mim e de você. Quanto a nós, mesmo sendo imperfeitos e às vezes até infiéis, Ele permanece fiel, como diz a palavra. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E algumas pessoas perguntam, mas será que Deus esqueceu? Será que Deus não vai trazer o juízo? Será que Deus em Cristo não voltará mais a esta terra? Não arrebatará? A Bíblia diz assim que ainda que alguns tenham as promessas do Senhor como tardia, o que Ele está fazendo é tendo paciência com toda a humanidade, para que dê tempo para que todos se arrependam, para que todos se convertam. A bondade de Deus, irmãos, é tão maravilhosa que Ele não quer condenar ninguém. Ele quer salvar todos, amém? Então quando a gente vê algo demorando a acontecer, não é porque Deus é tardio, ou porque Deus esqueceu-se de algo. Pelo contrário, Ele está dando tempo ao tempo. Ele está querendo que as pessoas se convertam, que as pessoas voltem, para que os homens deixem os seus pecados, para que as pessoas busquem verdadeiramente a Deus de coração. Então, a bondade de Deus, mesmo sendo imperfeitos, ela nunca deixou de funcionar sobre a sua vida. Eu não sei se você já tratou o seu relacionamento com Deus na base de uma troca. Eu já tratei assim. Quando eu não tinha conhecimento, eu achava que Deus me daria as coisas de acordo com o meu modo de andar. Isso não é tudo, vamos dizer assim, essa não é toda a verdade, ou não está incorreto eu pensar dessa maneira, mesmo porque algumas bênçãos, elas vêm pelo meu proceder correto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Bênçãos vêm pelo meu proceder correto. Pode ser que eu seja privado de algo,
porque eu estou andando de forma incorreta. Mas isso não diz respeito a um relacionamento de troca. Porque Deus, Ele é poderoso para nos dar tudo aquilo que precisamos, independente do que façamos. Você percebe que a bondade dEle, ela é palpável todos os dias? O profeta disse assim que, às vezes as pessoas elas usam o termo errado, né? Elas falam assim que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não é a palavra que renova toda manhã. Não tem esse texto. Se tiver, eu peço desculpa e leio aqui, peço perdão. Mas não tem isso. A palavra de Deus, ela é viva todos os dias. Ela não precisa se renovar todos os dias. Ai, pastor, não é um princípio. Não é princípio, é as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Não é isso que diz a palavra? Aí diz assim, elas são a causa de não sermos consumidos. E eu sei que ali a gente estava falando de uma aliança antiga, não é? Uma aliança, a velha aliança, uma aliança onde não se entendia e ainda não estava manifesta a graça de Deus. Porém, isso é verdade. Deus, Ele é misericordioso todos os dias e as misericórdias dele se renovam, até para as pessoas que estão fazendo coisas erradas no dia de hoje. Existe uma graça e uma misericórdia que se renova. Amanhã Deus vai estar disposto a perdoar todo mundo de novo. Você já imaginou o que é isso? Irmãos, isso é maravilhoso. É uma coisa maluca de se entender, porque na nossa cabeça a gente tem um senso de autojustiça, não é? Você já deu castigo para uma pessoa? Você já castigou alguém? Seja o marido, a esposa, o filho, a filha, a irmã, o pai, a mãe. Quando você quer dar uma liçãozinha neles, quando você ficou bravo com eles, aí você deixa de falar com eles 3 dias, né? Ou não fala direito, né? Vocês estão todos me olhando assim, mas vocês já fizeram, que eu sei, tá? Tá bom? Vocês estão todos me olhando. Nossa, que surpresa. Eu nunca fiz isso. Sabe quando você fica bravo com as pessoas e aí a esposa pergunta alguma coisa, aí você responde meio seco, aí você fala, é isso mesmo. Aí ela pergunta, amor, tá acontecendo alguma coisa? Eu falo, não, tá tudo bem. Mas na verdade você está dando uma liçãozinha e você só vai liberar a pessoa depois de 3, 4 dias. É assim que a gente faz, né? É o nosso senso de justiça. A gente acha que vai melhorar a pessoa, não é isso? Agora eu penso, Deus faz assim com a gente? Imagina Deus muito bravo com seus pecados. Aí no dia seguinte, Ele manda meio sol para você. Aí você vê assim, o sol não veio inteiro. É assim que Deus faz? Ou imagina que Ele tire o oxigênio da terra, que você tenha dificuldade de respirar. Aí você fala, Deus, me ajuda. O senhor está bravo comigo? Aí Deus fala, não, imagina, está tudo tranquilo, fica em paz aí. É assim que Deus faz? Não é assim. O senso de justiça de Deus é perfeito, amém? E a gente deveria procurar imitar como Deus faz. Por isso que a Bíblia nos chama a perdoar 70 vezes 7. Se alguém te obrigou a caminhar 1 milha, vamos 2. Quer minha camisa? Eu te dou meu paletó também, leva. É assim. Porque o nosso senso de justiça, a Bíblia diz, Jesus, Ele falou assim, se vocês não ficarem superiores aos fariseus, que espécie de fé é a de vocês? Se o teu senso de justiça, o teu senso de perfeição não excederem muito o dos fariseus, vocês estão esperando receber o reino de Deus? Então a gente precisa entender, a bondade, ela se renova, de fato, todas as manhãs. As misericórdias e a graça do Senhor, todas as manhãs, de novo, de novo. Você acorda, Deus não acorda porque Deus não dorme, mas você acorda e Deus está lá assim, falando para você, ei, não importa o que aconteceu ontem, não importa, eu estou disposto a te levantar, eu estou disposto a te abençoar, vem de novo comigo. E Jeremias, entendendo tão bem isso, ele fala assim, ele escreve, né? Falando o coração de Deus, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Aí ele diz, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Coloque aqui o texto,
para você se inspirar. 29:11 de Jeremias. 29:11. Olha o que Deus diz na boca do profeta. Ele diz assim: eu é que sei. Vamos ler juntos, meus irmãos? Vamos ler? Vamos lá? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diga amém. Diga glória a Deus. Se alegre. A gente só precisa de uma palavra dessa para nos mover a semana toda. Semana toda. É o que a gente precisa. É uma mensagem tão gostosa assim. Então a gente vê. E isso corrige até alguns pensamentos errados que a gente tem sobre Deus, não é? Porque a gente sabe que realmente tem a bondade dele, está funcionando. E eu sei sim, irmãos, e eu sei que muitas vezes o Espírito Santo vai nos incomodar. Porque o Espírito Santo ele nos incomoda para que a gente tenha uma vida mais correta. Pare, deixe coisas de lado, sejamos aperfeiçoados. É tudo verdade, é tudo verdade. Mas mais uma vez eu quero exaltar aqui a bondade de Deus. Ele quer deixar bem claro que sobre tua vida não há condenação. Há o favor de Deus, há a graça de Deus funcionando todos os dias. Amém, gente? Amém? Então, eu fico imaginando o que um Deus bondoso quer fazer com um homem tão imperfeito quanto eu. O que Deus quer fazer conosco? Ele quer nos transformar à sua imagem e semelhança. Ele quer que cada dia nós sejamos mais parecidos com Ele. Ele quer que cada dia o nosso respirar, a nossa essência seja impregnada nas pessoas. E em vez de a gente ter um discurso, talvez de muita intemperança, um discurso muito forte e às vezes até agressivo, nós precisamos às vezes deixar a bondade de Deus nos lavar. Porque quando a bondade nos lava, a gente consegue falar verdades em amor. E eu sei que Deus faz isso, Ele fala as verdades em amor, para que a gente possa ser moldado. Você percebe como uma pessoa pode perder toda a sua razão? Quando ela, mesmo tendo uma mensagem correta, ela transmite de maneira errada? Então, Deus de fato quer nos moldar a sua imagem, a sua semelhança. E eu fico imaginando, quanta bondade ainda nós podemos provar de Deus. Não só no dia de hoje, mas o restante da semana, do mês, deste ano, que está só começando. Quanta bondade você vai provar? Agora eu pergunto a você, essa bondade está moldando você? Está transformando você? Essa bondade está te deixando mais em paz? Essa bondade está te deixando mais alegre? Aí talvez você me fale, pastor, mas eu tenho muitas lutas e provações, tem muitas questões. Aí eu digo a você, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Eu quero levar as minhas, eu levo as suas. Aleluia. Não se trata de tirar as adversidades que nós temos, as lutas que nós temos, mas se trata de nós não morrermos nelas. Se trata de a gente entender que a gente pode, pela bondade e o amor de Deus, vencer todas. Irmãos, escreva aí na sua vida, tem coisas que são coletivas, mas tem coisas que são tão individuais e você precisa cultivar uma vida individual com Deus. Entende o que eu digo? Eu sei que a gente tem um culto aqui onde estamos com os irmãos, mas tem coisas que você precisa, só vai ser revelado na sua individualidade. Prova, a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Prova você e vê que o Senhor é bom. Veja a bondade dEle todos os dias. Veja o quão bom Ele é. Irmãos, antes que você morra, seja tratado por esse amor. Seja totalmente transformado por esse amor. Não coloque, o pastor tem insistido, não coloque as suas lutas em primeiro lugar. Coloque elas em um segundo plano, pelo menos num segundo plano. Quando você amadurecer mais, você vai deixar no último plano.
Mas pelo menos no segundo plano. Por quê? O primeiro plano é Deus. Em Deus não há tristeza. Irmãos, entendam, em Deus não há maldade, é só bondade, coisas boas. Tiago escreveu isso de uma forma tão clara: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, em quem não há variação. Não importa literalmente o que a gente passe. Em Deus é um outro ambiente. Não, pastor, mas eu fui maltratado. Você não sabe como eu passei essa semana. Se adiantar eu saber, eu quero saber. Agora, eu não vou poder resolver muita coisa. Mas o que eu posso te falar é que se a gente entrar no ambiente de Deus, a gente vai perceber que lá não há tristeza. Quando você está com Deus, você até esquece que você foi machucado. Quando você está em Deus, você esquece até do diagnóstico negativo, porque em Deus há cura. Quando você está em Deus, você até esquece das coisas que falharam, porque Deus faz tudo funcionar. Em Deus funciona bem todas as coisas. Em Deus você tem uma família perfeita. Talvez a sua família terrena não seja, mas em Deus a sua família é perfeita. E eu queria chamar a sua atenção para não deixar que os nossos cultos fossem apenas um momento de clínica psicológica, um hospital para alguns, onde a gente vem buscar ou suprir uma necessidade. Não há problema nenhum em você fazer isso, por favor. Se você se move dessa maneira, não tem problema, porque nesse local Deus faz a obra poderosamente na sua vida. Mas o que eu quero dizer é que você precisa transformar esse ambiente que você recebe nos cultos para o restante da tua semana. É um trabalho, é trabalhoso, pode não ser fácil, mas você pode provar a bondade dele todos os dias. Quando você está indo para o seu carro, trabalhar, ou no metrô, ou no ônibus, ou em home office, ou de bike, ou de moto, a bondade do Senhor está te perseguindo o tempo todo. Você lembra aquela luz da arca que acompanhava a coluna no deserto? Que acompanhava o povo todos os dias? Deus estava querendo dizer: assim vai chegar um tempo que a minha bondade vai acompanhar vocês o tempo todo, onde quer que vocês estejam. Literalmente a bondade vos seguirá. A bondade de Deus te seguirá todos os dias. Amém? Então esse é o motivo de eu me alegrar. É o motivo de saber assim, nada me falta. Ele já me supriu todas as coisas. Amém, gente? Eu só tenho uma expectativa no meu coração. Que coisas boas e maravilhosas estão para acontecer para a minha vida. Aleluia. Eu tenho expectativa todos os dias. Todos os dias. É como se você já fez uma compra só para não fazer merchan. Já fez uma compra Já fez? Já fez uma compra? Aí você compra, né? E você fala: nossa, que da hora, comprei. Aí você vê lá, vai entregar daqui 3 dias. Aí você fica contando os dias, né? Aí você até liga lá: será que não dá para entregar antes, né? Porque a gente fica numa expectativa, né? E não sei se você já morou em apartamento, mas muitas vezes as pessoas colocavam até as coisas na porta, né? Do seu apartamento, da sua casa, por que não? E às vezes não apertava para entregar, não é? Mas então a expectativa é justamente isso. Parece que você abre a porta todos os dias para ver se já está lá. Sabe? Olhando para ver se já está lá. Você sabe que vai chegar. Entendeu? Você sabe que vai chegar. É essa a expectativa. Eu vou te mostrar na Bíblia, não estou inventando coisa. É essa a expectativa que os filhos de Deus têm. Que a bondade vai nos seguir, ela nos acompanha o tempo todo. Pastor, e se eu morrer? Se eu morrer é o melhor presente. Porque as pessoas pensam assim: eu quero tudo nessa vida, mas eu quero viver. Viver. Uma hora a gente vai morrer, gente. Não fique chateado. Por que fechou a cara agora? Você estava mostrando um sorriso, fecharam toda a cara agora. Um dia a gente vai morrer. É o melhor presente. Paulo falou assim: é lucro, morrer é ganho.
Estar com vocês é bênção, que eu compro ainda um tempo mais, ganho mais almas, compro mais o projeto de Deus aqui na terra. Mas estar com Deus é ganho. Amém? Mas eu tenho certeza que essa não é uma pregação de morte. Pregação de vida para a sua vida. Nunca mais diga que o melhor de Deus está por vir. Nunca mais diga isso. Nunca mais diga isso. Nem permita-se cantar isso. Porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Ele está na sua vida. A Bíblia diz assim, ó. Como Ele não nos dará com Ele, com Cristo, tudo aquilo que a gente precisa? É uma pergunta, né, retórica. Como? Ele está falando, é claro que Ele vai nos dar todas as coisas. Se Ele já não poupou o seu filho, com o seu filho Ele vai nos dar todas as coisas. Então eu posso esperar todas as coisas. Amém, meus irmãos? A bondade, então, é um dos principais atributos de Deus. Ela é a sua essência e Deus quer que seja a nossa essência também. Tem um texto muito lindo que eu gosto sempre de ler e quero citar e quero colocar no telão aqui com vocês. É Romanos capítulo 15, verso 14. Romanos capítulo 15, verso 14. O apóstolo Paulo ele diz assim: eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, amém? E cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Deixa eu te mostrar um princípio sem nenhum malabarismo doutrinário ou teológico. Paulo está falando assim que a gente se torna apto para ajudar pessoas, admoestar, aconselhar, exortar pessoas, quando a gente tem dois princípios aí, de bondade e conhecimento, amém? Porque se eu tiver só bondade, eu não falo aquilo que tem que ser falado. Agora, se eu tiver só conhecimento, pode faltar o amor. Às vezes, com conhecimento eu sou muito duro, mas com a bondade eu sou muito mole. Então eu preciso estar movido de bondade e conhecimento. Eu pergunto a você, Deus não é assim? Deus não é assim? Ele é cheio de bondade. E Ele quer que você seja moldado pela palavra dEle, que você seja transformado. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga assim, Deus é bom. Amém, meus irmãos? Então esse texto é maravilhoso, não é? Pode tirar o texto. Então ele mostra justamente a qualidade da bondade de Deus. E ela precisa ser, ela é intrínseca a Deus, ela é essencial de Deus, mas Deus quer que seja nossa também. Eu pensei aqui em algumas maneiras, de uma forma, eu não pude deixar de pensar, de lembrar da criação, de pensar como Deus é bom, tudo que Ele criou. E depois Ele criou o homem. Mas quando a gente pensa nos primeiros dias da criação, Ele manifestou a bondade dEle de uma forma tão maravilhosa, que Ele diz várias vezes, não é na criação, Ele diz assim, e viu que tudo era muito bom. Eu não sei se eu contei direito, mas eu vi pelo menos 7 vezes lá em Gênesis, quando fala da criação. Quando Ele termina algo, aí Ele fala, e viu que tudo era muito bom. Amém? Amém? Está acordado? Então fica de pé agora, glória a Deus, estica o pé aí, levanta aí, glória a Deus, aleluia. A circulação assim, ó, quando o sangue circula, aí o sangue volta para o cérebro, viu? Aí o cérebro você consegue acordar assim, não, glória a Deus, pode sentar aí, aleluia, glória a Deus, aleluia, eita glória, povo abençoado, esse povo é abençoado demais. Mas Deus na criação, ele termina as etapas da criação e Ele diz, e viu Deus que tudo era muito bom, era bom. Glória a Deus. Deixa uma dica boa para você. Tudo que você faz tem que ter o nome de bom. Deus não fez tudo com muita bondade? Tudo que você termina de fazer tem que ser bom. As suas ações, as suas atitudes, eu pergunto, as suas ações têm sido louváveis?
como você age, como você fala. Deus poderia falar assim: eu vi o que você fez, que foi muito bom. A gente tem que se mover desse jeito. Amém? Num segundo momento, irmãos, na criação, ele também se manifesta na redenção. Porque quando a gente pensa em Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso, naquele momento de sentença, um momento tenso, hein? Imagina aquilo. Aquilo marcou a humanidade. Deus trazendo a sentença do que eles tinham feito e as consequências do pecado, da desobediência. Mas mesmo naquele momento, eles estavam nus, diz a palavra, mas Deus coseu folhas, na verdade Deus trouxe peles de animais, né? Porque quem colocou as folhas foi Adão, não é isso? Para se cobrir. Mas quando Deus coloca as peles dos animais, ele estava querendo dizer assim, ó, vai ter, vocês não estão entendendo, vocês erraram, mas eu já estou vendo o futuro. Alguém lá na frente vai ter que morrer para que vocês sejam cobertos. A gente consegue ver a projeção da bondade de Deus, não é isso? Ele fala assim, ó, eu tive que matar um bicho para cobrir o erro de vocês, cobrir a nudez. E lá na frente, um cordeiro perfeito vai morrer para que vocês sejam perdoados deste pecado. Algo maravilhoso, porque mesmo na sentença de Deus, ele não deixou de demonstrar a sua bondade. Que coisa linda. Num terceiro momento, irmãos, nós podemos provar que Deus manifesta a sua providência todos os dias e conforto todos os dias para você. Ele tem cuidado. Você tem uma boa casa? Você tem boas roupas? Você consegue tomar banho em casa? Você tem o que comer? Você tem o que beber nesse calor? Você tem um ventilador? Se você não tiver, a gente compra para você. Ar-condicionado quem dá é o pastor Roberto, eu só dou o ventilador. Amém? Glória a Deus. Mas a gente sabe que Deus tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Então, Ele é bondoso todos os dias naquilo que Ele provém a você. E por mais que você seja ingrato, eu estou falando de uma forma geral aqui, amém? Não estou apontando para ninguém, só entenda. E por mais que sejamos ingratos diante dele, porque a gente às vezes não devolve em amor. O salmista um dia falou assim, né, Laís e Will? Ele falou assim, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que eu tenho recebido? Ele pensa e ele chega a uma conclusão, não é possível dar nada em troca. Mas espera aí, mas tem reticências aí. Mesmo que você não consiga dar nada em troca para equiparar o favor, você faz coisas em gratidão que são agradáveis e aceitáveis a Deus. Era o momento de você fazer assim, entendi. Vou falar de novo. Mesmo que você não possa retribuir no mesmo favor o favor de Deus, tudo o que você faz tem que ser na forma de gratidão a Deus. E repare, Deus aceita esses sacrifícios de gratidão e amor. E por que a gente não vem nos cultos? O culto não é marcar a presença, não é? O culto é uma forma de gratidão, não é? É uma forma que você fala, Senhor, o Senhor tem sido tão bom. Não me custa nada. É muito fácil. Senhor, é muito fácil para mim, é tranquilo. Ser bondoso com alguém é tranquilo, Senhor, não me pesa nada. Pedir perdão, Senhor, o Senhor já me perdoou, está tranquilo, é muito fácil pedir perdão. O Senhor já me supriu, é muito fácil eu suprir alguém hoje. Você percebe que o nível daquilo que Deus já fez para você é tão alto, tão maravilhoso, que a gente não teria nenhuma desculpa diante de Deus? Algumas religiões, sem conhecer tanto o Deus deles, não conhecem o nosso, não é? Mas sem conhecer tanto o Deus deles, são muito mais fiéis. Porque acreditam estar devolvendo em gratidão o serviço, a obra.
Então a gente vê alguns lugares que são cheios, porque as pessoas, mesmo na ignorância, elas estão fazendo o quê? Devolvendo para Deus. Agora, muitas vezes, o que a gente faz? A gente fala para Deus, desculpa Deus, estou cansado. Não dá não. Perdão, não dá não. É que a gente não teve a noção ainda do que Ele fez por mim e por você. A Bíblia fala de uma grande salvação. Intrinsecamente fala de um grande inferno do qual nós fomos livres. E a Bíblia diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Significa que o meu coração, em gratidão a Deus, ele precisa voltar com as minhas ações de gratidão todos os dias. Por isso que a Sazinha falou aqui, meu amor falou aqui: não escolha culto, venha mais vezes. Venha mais vezes. Não é pesado. Irmãos, não é penoso servir ao Senhor. Não é penoso estar em todos os cultos. Não é não. Não é. Não é. Se você acha que é, porque você não entendeu o que Ele fez por você. Não é penoso ler e orar e receber do Senhor todos os dias. Não é penoso pedir perdão. Não é penoso viver em paz. Não é penoso chegar de novo para sua esposa e falar: bem, eu errei de novo, me perdoa. Eu sou meio ignorante mesmo. Não é penoso a esposa chegar: desculpa, eu salguei a comida de novo pela 10ª vez. Eu vou fazer o curso que você pediu que eu fizesse. Eu estou brincando. É que eu sempre alivio para as mulheres, né? Eu estou brincando com você. Mas nada é pesado demais. Você acha que é pesado servir ao Senhor? Você acha que Deus pode te tratar do mesmo nível que você trata Ele em resposta a Ele? Quando a gente acorda pela manhã, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia lá no Salmo 34, ela fala de um anjo, o anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você sabe que Ele está com você até quando você desce sua escada da sua casa? Quando você abre a porta da sua casa, Ele está te guardando. Eu acho que a gente só precisa tomar um cuidado, a gente precisa estar ligado com Ele. É porque algumas pessoas ficam tão desligadas, e eu não falo desligadas na atenção, porque ela tem muita atenção com elas mesmas. Essas pessoas têm muita atenção com elas mesmas. Agora a gente tem que estar acordado e ligado e atento às coisas do Espírito. Amém? Então quando a gente acorda: Senhor, obrigado pela Tua presença. O Senhor não dormiu e o anjo estava comigo aqui. O Senhor manteve meu coração batendo. Will, meus pulmões continuaram respirando a noite toda. Você pode até ter babado no seu travesseiro. Você pode ter ido no banheiro várias vezes. Algumas coisas. Você pode até não ter dormido direito, mas Ele estava com você no sentido de guardar a sua vida. E quando você acordou pela manhã, a gente fala assim: meu Deus, o Senhor esteve comigo o tempo todo. Olha que coisa linda. E sabe qual é a proposta? Ele quer te acompanhar o tempo todo, onde quer que você vá. Porque a bondade dele vai te seguir o tempo todo. Amém? Mas a gente precisa ter gratidão. A gente precisa levantar as mãos. Senhor, o que darei? Eu faço minhas as palavras do salmista. O que darei em troca dos benefícios que eu tenho recebido? Eu quero ser melhor, irmãos. Eu quero ser melhor esse ano. Eu quero dar mais coisas para Deus. Eu quero dar minha vida. Eu quero dar mais tempo do meu tempo. Eu quero me dedicar mais. Eu quero aprender mais de Cristo. Eu quero começar a tentar fazer algo que Ele se agrade. Eu sei que Ele se agrada de muitas coisas que eu faço, que você faz. Mas a gente, não para comprar Deus, não para fazer uma troca, o toma lá da cá, mas mostrar diante dele a gratidão. Amém, meus irmãos? Eu quero ler então com vocês o Salmo 34 para a gente que possa cear. Eu tenho 28 segundos ainda. 26 segundos. 26 é um dia maravilhoso. É um ano maravilhoso. 2026. Ano que vem, 2026. Imagina, 26 de fevereiro de 2026. Meu Deus. Coisa linda, né? Vai ser profético, não vai? Aleluia. E se você não sabe, eu sou de peixes. Amém? Não é o signo. Você já pensou que é o signo? Não. É o símbolo dos cristãos. Amém? Já está vendo? Já pensou que era horóscopo, né?
Vocês me olharam assim, né? Eu sou de peixes do cristianismo. Vamos lá, para a gente terminar. O Salmo 34, 1 diz assim. Eu vou ler só até o verso 8. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Olha que coisa linda. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Aleluia, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu quero que você leia comigo o verso 8. Vamos lá. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém, meus queridos? Levante suas mãos, exalte a bondade de Deus esta manhã. Diga a Ele o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem sido bom para com você. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tua bondade nunca falhou, nunca vai. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!